No Falando de Direito de hoje, a doutora Saloneme da Silva fala sobre o pacto antinupcial. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Hoje o nosso tema é pacto antenupcial. Nós, quando vamos convolar núpcias, nós temos que pensar obrigatoriamente em como será a nossa vida financeira e a vida econômica. Como vamos misturar os bens adquiridos, se vamos fazê-lo ou não. Então, se nós ficarmos mudos, levarmos o casamento adiante e não nos manifestarmos sobre o regime de bens, nós estaremos casando pelo regime legal, que é o regime da comunhão parcial. Do contrário, nós temos que fazer o pacto antinupcial, por escritura pública em cartório. Vão os nubentes lá, resolvem o problema com calma antes do casamento, para que não haja dificuldade, desentendimentos maiores depois. Precisa-se, com certeza, de uma autodeterminação e de uma capacidade negocial. Uma autodeterminação para quê? Para eu ter a coragem de falar para o meu futuro parceiro que eu quero fazer um pacto antinupcial. E a capacidade negocial para eu ver o que é melhor para mim, para ele, para nós, para que decidam para o bem e que aquilo oportunize que esse casamento seja um casamento longevo. Por exemplo, onde que dá muitas vezes problema? Casam por um determinado regime de bens, separação total de bens, um exemplo. Ambos têm a mesma profissão, o marido tem condições de atuar mais do que a mulher, porque com o nascimento dos filhos, ela fica em casa cuidando dos filhos. Aí o que acontece? Acontece que o patrimônio amealhado vai ser amealhado no nome dele, não no nome dela. Ambos são profissionais, ambos trabalham, mas ele tem mais condições do que ela, que fica adstrita à casa, aos filhos e menos vai trabalhar. Isso eu já vi um caso gravíssimo nesse sentido, em que envolvia dois dentistas. Um podia trabalhar e o outro muito menos. Ficava poucas horas no consultório. E isso com certeza causa problema. Tudo aquilo que fala na parte econômica e na parte financeira tem que ser esclarecido. Não pode terminar o casamento por causa disso, porque hoje os casamentos não terminam por infidelidade, absolutamente. A maioria das vezes é por problemas entre o casal, financeiros, dificuldades que eles enfrentam. Aí isso vai repercutir diretamente na manutenção daquele vínculo, indo contra o vínculo. Eu posso determinar um regime de bens para o meu casamento, uma separação total, uma comunhão parcial, que eu não preciso fazer nada no cartório, como eu disse para vocês, uma separação total, uma participação final dos aquestos. Então, eu posso escolher. O da participação, na realidade, é pouco presente na nossa sociedade. O que mais discutem é a separação total de bens, a comunhão universal de bens, que também pode ser estipulada. Se há um casal que quer casar pela comunhão universal, não tem problema nenhum. Nesse pacto antinupcial não podem constar coisas que vão de encontro à legislação. Por exemplo, eu vou colocar ali que o meu cônjuge de 70 anos, quando casou, que teve que casar pelo regime da separação total de bens, mas pelo pacto eu coloco que não, que eu vou dividir o patrimônio com ele, ele vai dividir comigo, mesmo tendo 70 anos. Não, isso vai de encontro à legislação. Então, eu não posso estipular coisas desse sentido. Eu posso, no entanto, alterar o regime de bens do meu casamento. Muitas vezes,
há casais que, no decorrer do casamento, notam essa situação do exemplo que eu dei dos 2 dentistas. Então, o que acontece? Vamos resolver o problema? Vamos. Então, o que nós vamos fazer? Uma alteração do regime de bens do casamento. Hoje eu posso alterá-lo. Não o podia, mas hoje eu posso. Casei com um regime, estou vendo que esse regime de bens está prejudicando o nosso casamento e eu vou então alterar. Como se altera? Se altera em juízo, pedindo para o juiz e justificando muito bem para o juiz, não o fazendo por escritura pública absolutamente, explicando o porquê, tem que justificar o porquê da alteração do regime de bens. E essa alteração é futura, então eu vou explicar como é que eu quero que seja o meu casamento dali para frente. Nesse exemplo que eu dei, digamos que tivessem adquirido bens até aquele momento, pela separação de bens, só em nome do varão. A mulher não tinha conseguido. O ideal seria passar para a comunhão parcial de bens, onde os bens adquiridos na constância do casamento serão divididos. Um estará trabalhando fora e o outro estará trabalhando menos fora de casa e mais com uma atividade laborativa com os filhos e na mantença do lar. Então, o pacto pode ser feito também e ele vai ter vigência no casamento que eu vou realizar. Eu não posso fazer um pacto antinupcial, terminar aquele meu casamento, terminar o meu noivado, terminar aquela relação e depois achar que o pacto que eu fiz eu posso aplicar para o outro casamento que eu vou ter, com um novo cônjuge, com um novo noivo. Não posso. Aquele pacto se extingue por ele mesmo se eu não realizar o meu casamento com aquela pessoa. É importante também saber que o pacto, ele não vige para a união estável. Eu não posso dizer que eu fiz um pacto antinupcial e agora estou vivendo uma união estável e na hora de dissolver a união estável eu vou aplicar o pacto antinupcial. Não, não posso, não tem nada a ver. Eu posso usar aquele pacto como subsídio para a minha dissolução da união estável. Então, vejam bem, eu vou repetir, eu faço um pacto antinupcial, não caso, vou viver em união estável. O regime da união estável que eu estou vivendo não é o pacto que vai dar. Agora, na hora que eu fizer o reconhecimento e a dissolução da união estável, eu uso como prova o pacto que eu fiz. É uma prova boa. Vai demonstrar que havia um interesse de viver juntos, mesmo que eles não tivessem casado, mas vivem juntos. Havia o interesse e o regime era tal. Então, para a união estável, eu tenho que fazer um contrato particular de união estável ou por escritura pública, que é muito mais crédulo. Se fazer por escritura pública, ir a cartório, escolher o regime de bens, também dentro da lei. Eu não posso colocar ali situações que fogem à nossa legislação. É importante o pacto? É. É importante que nós falemos sobre ele? Sim. Todos aqueles que estão pensando em casar ou se unir estavelmente têm que decidir o que vai reger a parte econômica e a parte financeira dessa minha união. Eu espero que vocês tenham aproveitado e que apliquem necessariamente na vida a dois. É um prazer.